Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo essa aula. Essa é a nossa aula de números complexos. Estamos chegando no fim do nosso cronograma, graças a Deus, né? Como eu tinha falado lá desde o início das nossas aulas, né, lá no início do ano, a gente deixou as matérias que caem bem menos, é uma porcentagem assim, menor que 10% nas questões de matemática do Enem, né? Então, a gente está tendo 3 frentes, né, de matemática, porque são 3 professores, e eu pedi para os outros professores também deixarem as matérias que têm incidência menor no Enem para o final, né? Justamente para elas ficarem mais frescas na memória, mas vocês também já terem consolidado melhor as matérias que são mais importantes, né? Então, graças a Deus, a gente está terminando o nosso conteúdo teórico, né? Quero que vocês levem com muita leveza as aulas daqui pra frente. São matérias que parecem mais difíceis, né? E são um pouquinho. Só que, graças a Deus, não cai muito. E quando cai, é muito lógico, né? Geralmente não cai tanto decoreba. Então, vamos lá, para número complexo, né? De complexo tem só o nome? Não, tem um pouquinho de coisa complexa sim, mas nada que a gente não consiga aprender. Eu trouxe a apostila resumida, tá? E como a matéria é um pouco... Eu lembro quando eu tive essa matéria no ensino médio, o professor falava que números complexos é imaginação, e é mesmo. Isso aqui a gente tem que imaginar, tá? Não tem muito sentido, né? Mas vai fazer mais sentido com os exercícios, tá bom? Então, olha, por definição, né? Sendo A pertencente aos reais e B, lembrando que esse símbolo aqui é pertence, né? E B pertencente aos reais, chamamos de números complexos os números da forma Z igual a mais BI, em que I é a unidade imaginária. Que é isso, meu Deus? Isso aqui, gente, por isso que era tão importante a gente ter bem consolidado aquelas matérias lá do início, de potência, né, raiz quadrada, né? O número complexo, então, é um número tal, um número Z, né, igual ele colocou aqui, que vai ter a parte independente, que a gente chama de coeficiente A, pertencente aos reais, mais a parte imaginária, né, que tem um coeficiente B que acompanha, que também pertence aos reais, e o I, que é a unidade imaginária. Por que a gente fala que é unidade imaginária? Porque nesses números complexos a gente admite que esse número ao quadrado seria igual a menos 1. E qual que é, e por que a gente fala que é imaginário? Porque lembra que toda vez que a gente eleva um número ao quadrado, automaticamente ele vira positivo? Ou seja, se ele é positivo, ele continua positivo. Se ele é negativo, ele vai virar positivo. Opa! Né? Porque, por exemplo, quando a gente faz menos 1 vezes menos 1, isso vira mais 1. Menos 2 vezes menos 2, isso vira mais 4. E aí vai, né? Então, o número complexo é pra gente imaginar num universo paralelo em que um número elevado ao quadrado ou elevado a uma potência par dá um número negativo e não um número positivo, que contradiz basicamente tudo que a gente estudou agora. Só não contradiz porque a gente já considera que é um número complexo, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa saber é isso, que número complexo, ele sempre vai ser mostrado dessa forma, nessa fórmula, Z igual a mais BI, é a fórmula algébrica. A gente diz que é o termo independente, a gente fala de parte real de Z, e B, a gente fala de parte imaginária de Z, tá? Observações importantes para saber. Quando o B é diferente de zero, obviamente, a gente vai ter, se B for 1 ou 2, o Z vai ser A mais BI. Se o B não for zero, então a unidade imaginária sempre vai existir. Dizemos que Z é um número imaginário. Quando o A é igual a zero e o B é diferente de zero, dizemos que Z é um número imaginário puro, né? Então, o imaginário puro, vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, ó. 3 mais 2i
2i e 3. Aqui a gente tem 3 tipos de números. Esse aqui é um número imaginário, porque ele tem a unidade imaginária aqui somando. Quando o A é 0 e o B é diferente de 0, temos que um imaginário puro. O que é esse imaginário puro? É esse aqui, ó, igual a 2i. Não tem nenhuma parte real adicionada a esse imaginário. É só ele, só a unidade imaginária. E quando B é igual a 0, ou seja, quando a gente zera a parte imaginária, então a gente diz que Z é um número real. Olha aqui, não tem parte imaginária. 3 é um número real. 4 é um número real. 5. 5 poderia ser escrito, por exemplo, 5 mais 0 vezes i. Porque isso aqui vai dar o quê? 0. O 6 é a mesma coisa que 6 mais 0 vezes i, porque isso é 6. O 7,14 mais 0 vezes i é a mesma coisa que 7,14, que é um número real, entendeu? Porque a gente zera a parte imaginária. E quando a gente zera a parte real, a gente tem um número imaginário puro. 2i, 3i, 10i, 5,4i, certo? Tudo isso são reais, são imaginários puros, tá? Agora vamos para outro conceitinho importante para a gente fazer, aprender a fazer algumas operações matemáticas com os números complexos. É importante que a gente saiba o que é o chamado conjugado de Z. O conjugado de Z segue pela seguinte definição. Sendo Z, né, a gente já sabe que essa aqui é a fórmula de um número complexo, sendo Z igual a mais BI, um número complexo, chamamos de conjugado de Z, representado por Z com esse tracinho em cima aqui, o número complexo A menos BI. Então, o conjugado é aquele que, se você somar os dois, você vai ter, por exemplo, só um número real puro. Então, o Z é A mais BI, o conjugado de Z é A menos BI. Se você somar o Z com o seu conjugado, a gente vai ter 2A, porque esses dois vão se cortar, tá vendo? E outra coisa importante é saber que o produto de um número com o seu conjugado, de um número complexo com o seu conjugado, sempre vai dar um número real, tá bom? Isso é muito importante a gente lembrar. Agora vamos para as potências, né? Então, lembrar, gente, que o i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, i elevado a 0, assim como qualquer número elevado a 0 é igual a 1. I elevado a 1 é igual a i. I ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos i. Por quê? Ora, i ao cubo, vocês concordam que é a mesma coisa que i vezes i vezes i. Então, i ao cubo é a mesma coisa que i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é o quê? Menos 1. Então, i ao cubo é a mesma coisa que menos 1 vezes i menos i. Entenderam? E aí vai. Então, i à quarta é igual a 1. Por quê? Concordam que i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado? Só que i ao quadrado é quem? Menos 1. I ao quadrado é quem? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. E aí vai. Isso aqui é importante pra gente saber, porque as potências de i ou vai dar 1, ou vai dar i, ou vai dar menos 1, ou vai dar menos i. Então, e aí a gente vai, né? Seguindo, sempre vai dar um desses resultados. Isso aqui a gente explica mais pra frente no exercício. Acho que vai ficar melhor de vocês entenderem. Bom, sobre operações na forma algébrica, eu trouxe alguns exemplos. Então, olha, sendo Z igual a 1 mais 3i, 1 parte real, 3 parte imaginária, e W igual a 3 mais 2i, temos soma de números complexos. Aqui, a soma de números complexos, a gente tem que somar os números de unidades iguais. Então, parte real a gente soma com parte real, parte imaginária a gente soma com parte imaginária. A parte real de Z é 1 e a parte real de W é 3. 1 com 3 vai virar 4. E a parte imaginária de Z, 3i. A parte imaginária de W, 2i. Então, vai virar 3i mais 2i, 5i. Então, Z mais W é igual a 4 mais 5i. Entenderam?
Subtração, mesma coisa. Subtração de parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Cuidado com as trocas de sinais, tá? Então, vai dar menos 2 mais i. Produto. Aqui o produto já não é real com real, imaginária com imaginária. Aqui é aquela propriedade distributiva, né? Então, vai ser 1 vezes 3, 1 vezes 2i, 3i vezes 3 e 3i vezes 2i, certo? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai desenvolvendo esse produto. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2i, 2i. 3i vezes 3, 9i. E 3i vezes 2i vai dar 2 vezes 3, 6i ao quadrado. Só que i ao quadrado é quem? Menos 1. Então, isso aqui a gente já sabe que vai virar menos 6. Então, vamos lá. Parte real com parte real. 3 menos 6 vai dar menos 3. 2i mais 9i vai dar 11i. Então, é menos 3 mais 11i, tá? E a divisão, mesma coisa. Aqui na divisão, é importante a gente lembrar do conjugado, porque é aqui que entra... Aqui lembra um pouco a questão da fatoração. Lembra que a gente tinha que sumir com a raiz do denominador, né? Aqui é a mesma coisa. Então, z dividido por w... vai dar essa expressão, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que tornar o denominador um número real. E aí, a gente tem que multiplicar aquele número pelo seu conjugado. Só que aqui embaixo é w. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por w conjugado. Então, olha só. Quem que é o conjugado de w? Se w é 3 mais 2i... o conjugado de w é igual a 3 menos 2i. E é isso que a gente vai multiplicar, olha só. Repetiu, né, em cima e embaixo, vezes w sobre w, porque é como se a gente não estivesse alterando a equação. Então, vai ser 3 menos 2i multiplicado em cima e embaixo. Aqui embaixo, olha só, produto da soma pela diferença, né? Então, a gente já sabe que isso aqui vai virar o quê? Quando a gente tem aquele produto assim, aquele produto notável, gente, desse aqui. Isso aqui é o quê? A quadrado menos b ao quadrado, não é? Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente tem 3 mais 2i multiplicado por 3 menos 2i, vai dar o primeiro termo ao quadrado, 9, menos o segundo termo ao quadrado, 4i ao quadrado. Só que quem é i ao quadrado? Menos 1. Então, isso vai dar 9 menos 4 vezes menos 1. Vai dar 9 mais 4. Então, vai dar 13 embaixo, como denominador. E aqui em cima, a gente faz a propriedade distributiva. Fazendo todo esse produto, a gente chega nisso aqui. 3 mais 6, que vai dar 9, né? Eu não deixaria dessa maneira, mas dá pra... não, tá certo isso aqui. É porque ele só dividiu. É só colocar assim, ó. 9 mais 7i sobre 13. Viu? Parece difícil, mas não é. Tudo prática, tá? Se vocês aprenderam produto notável, aprende isso daqui também. E potência, como que é a maldita da potência? Potência aqui a gente tem que se atentar só ao número da potência, se ela é par, se ela é ímpar, né? E lembrando dessa tabelinha aqui, ó, pra gente saber onde que a gente vai estar. Se vai ser 1 menos i menos 1 ou menos i, né? Então, z ao cubo é a mesma coisa que 1 mais 3i ao cubo. Lembra, gente, como isso aqui também é um produto notável. Lembra, o cubo da soma? O cubo da soma era o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro termo o quadrado do primeiro pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo termo, mais cubo do segundo termo. Fazendo toda essa conta, a gente vai chegar nisso daqui, ó, menos 26 menos 18i, tá bom? E a forma trigonométrica ou polar. Essa aqui é a mais enjoadinha da gente aprender, porque é no plano de Argand de Gauss, né? O plano de Gauss, né? Gente, isso aqui eu vou ensinar por desencargo de consciência, porque
a não ser nas paulistas, que isso aqui despenca, muito difícil de cair no Enem, tá? Porque isso aqui é meio complicado, assim, né? E não avalia muito a lógica, né? Ele avalia mais a capacidade de decoreba do aluno. Então, o plano de Argand de Gauss, ou plano de Gauss, é aquele eixo y por z, ou x por y, que aqui a gente vai chamar o eixo y vai ser o da vertical e o eixo x vai ser o da horizontal, né? O eixo x é o que a gente vai colocar os números reais, então é a parte independente do número, por exemplo, aqui o 3. E o eixo y é o que a gente vai colocar a parte imaginária, né? Então, por exemplo, esse w aqui, 3 menos 2i, aqui marcaria o a, que seria 3, e o b marcaria aqui que seria, perdão, aí ele seria para baixo, né? Ele não seria, se fosse mais 2, para ficar mais fácil, seria o 2 aqui, certo? Que a gente representaria no plano, oh meu Deus, o número complexo w, tá? Alguns terminhos enjoados que a gente tem que saber. Teta. Teta é a letra grega pra gente falar sobre o que a gente chama de argumento desse número, né? Que é a angulação que representa esse número complexo, né? Sendo que teta é menor do que 2π, que é os 360 graus, ou maior ou igual a zero, né? E P é o que a gente chama de módulo de Z. Como que a gente faz essa conta? Considerando um número complexo aqui do tipo A mais BI, o módulo de Z, né? Ou pode ser escrito dessa maneira, é igual a raiz quadrada do quadrado da soma, a soma dos quadrados, na verdade, né? A soma dos quadrados do número real, da parte real e parte imaginária, olha aqui, ó. Esse é o módulo de Z, tá bom? Isso é importante porque com um módulo a gente descobre o ângulo, entendeu? Tem alguns exercícios que cobram o ângulo. Então, por exemplo, o cosseno de θ vai ser o número A, né, a parte real, sobre o módulo, que é isso daqui. E o seno de θ é B sobre o módulo, tá? Isso é fácil de deduzir porque, olha só, gente. Seno. Seno é cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, o seno é essa área aqui, ó, desse ângulo, né? E esse ângulo avalia justamente o B. Olha só, essa altura avalia B. Se fosse cosseno, que é cateto oposto, ia ser esse tamanho aqui, que é a parte real. Gente, aqui o telefone tocou. Enfim. Tava aqui explicando sobre o cosseno e o seno, né? Então, e por fim, né? Então, a fórmula trigonométrica do número complexo, então a gente já viu a fórmula algébrica, né? Que é essa aqui, ó. A parte real somada da parte imaginária. No plano de Argand de Gauss, a forma trigonométrica ou polar, a gente diz que é o módulo de Z, que é calculado dessa maneira aqui, que multiplica o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ, tá? Fórmula enjoada, mas é isso, é decoreba. Operações na forma trigonométrica. Nossa, isso aqui é outro enjoo, gente. Eu acho que eu nem vou perder tempo nisso aqui, porque isso aqui é tão chato e tão não cai, né, no Enem. Não preocupem com isso aqui. Isso aqui, eu posso dar uma monitoria, mas depois que a gente terminar o conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar isso aqui por conta própria, me manda mensagem no Zap que a gente esclarece. Mas eu não vou deixar isso na aula aqui, porque isso pode desviar o foco de vocês. Isso aqui realmente, nossa, cai muito pouco. Na verdade, eu nunca vi cair no Enem. Essas contas. Mas vamos aqui uns exemplos só para vocês fixarem melhor o conteúdo, ó. Coloque o número complexo na forma algébrica. Primeiro, por que esse número não está na forma algébrica? Porque a gente tem um número complexo no denominador. A gente tem que sumir com esse número complexo no denominador, tem que transformar isso num número real. E como que a gente transforma um número complexo num número real? Multiplicando ele pelo seu conjugado. Se a gente tem 1 mais i, o conjugado desse número é 1 menos i, certo? Então, a gente vai pegar essa equação e multiplicar por 1 menos i em cima e embaixo. Então, olha aqui, ó, certo? Fazendo a distributiva, a gente vai ter isso daqui. E, lembrando,
1 mais i que multiplica 1 menos i é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai dar 1 menos o i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. 1 mais 1, 2. Sumimos com a parte imaginária do denominador. Fazendo, então, essa distributiva, a gente vai chegar em 5 mais i. Eu não gosto quando eles dividem assim, gente. Eu sempre escrevo assim, ó. 5 mais i sobre 2. Que é igual esse aqui, só que eu prefiro dessa maneira, tá bom? Calcule m para que o produto seja um imaginário puro. Ótimo exercício. Cara de Enem. Olha. Lembrando, por definição, o que é imaginário puro? Imaginário puro é quando a gente tem um número complexo em que a parte real é igual a zero, certo? E esse produto aqui tem que ser um imaginário puro. Vamos fazer a distributiva dele pra gente descobrir que número que é esse? Então, ó, 2 mais m vezes i multiplicado por 3 vezes i vai dar 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. mi vezes 3, 3mi. E mi vezes i, mi ao quadrado, certo? I ao quadrado é o quê? Menos 1. Então, isso aqui vai dar menos m, tá? Então, reorganizando isso daqui, a gente tem que juntar o que é parte real com o que é parte imaginária. Os únicos termos que tem i são esses aqui, ó, o 3mi e o 2i. O m, ele tá sozinho, então a gente já supõe que ele seja um número real. Então, esse número reescrito seria 6 menos m, parte real, mais, eu vou pôr o i em evidência, que multiplica 2 mais 3m. Isso aqui, gente, equivale ao A, e isso aqui equivale ao B, o 2 mais 3m. E ele quer que isso seja um imaginário puro. Então, agora a gente vai ter que fazer umas desigualdades. O 6 menos m tem que ser igual a zero para ser imaginário puro. Então, o m é igual a 6, certo? E o 2 menos 3, os 2 mais 3m, perdão, tem que ser diferente de zero. Então, 3m tem que ser diferente de 0 sobre 2, é menos 2, perdão. Menos 2, m tem que ser diferente de menos 2 terços, tá bom? Mas a gente já tem que m é diferente de menos 2 terços porque m é igual a 6. Então, esse produto vai ser puro quando m for igual a 6, tá? Esse exercício aqui, eles não colocam, mas eu descobri que ele é do IME. Eu tinha um professor no ensino médio que falava assim, gente, aí quando chega no exercício que você vê que é do IME, você aplica o macete pra resolver, né? Pula a questão. Mas eu trouxe esse aqui mais como um desafio mesmo, tá? Não vejo esse tipo de questão caindo nunca no Enem. Mas quem quiser se desafiar um pouquinho, né? Mas eu vou deixar uma lista e a gente vai fazer uma monitoria também de números complexos, tá? Pra fixar melhor. Vou tentar achar os exercícios que já caíram no Enem de números complexos. E acho que o que eu tinha pra passar pra vocês hoje era isso, tá bom? Um beijo, bons estudos!